percurso político é a própria vida, como é que você vai tirar disso, né, da vida do sujeito, da voz dele? O que eu vou dizer em sala de aula? Eu vou simplesmente ser calado, ou então vou preso. Acho que eu vou preso. Como que a política atua nas diferentes esferas da sociedade? Qual que é o papel da política? Como que a gente se relaciona com isso? Como que funciona o sistema de democracia indireta, né, representativo? Isso tudo deveria ser passado melhor para as pessoas terem consciência do que elas estão falando, porque eu vejo gente falando muita abobrinha. É difícil pensar numa neutralidade das pessoas. A neutralidade quase que não existe, a gente é ser humano. A gente tem necessariamente mais de um papel nessa vida. Todo lugar é lugar de discutir política. Pela política ter tomado mais espaço na mídia ultimamente, as pessoas estão vendo mais, estão se sentindo mais diretamente afetadas. Eu acho que está existindo um momento assim, meio que de despertar das pessoas. Não necessariamente um despertar maduro, porque isso ainda tem que ser amadurecido mesmo. A política é a bússola da vida. Através dela que nós temos condições de fazer mudanças. Nas ruas, nos parlamentos, nas manifestações feministas e artísticas, a política está em todo lugar. Mesmo que muitos duvidem do seu potencial, é ela quem define as mudanças do nosso cotidiano e a maneira como percebemos a realidade. O ser humano é um ser político. Né? Desde que você nasce, você está andando na rua, você está fazendo política de alguma forma, com o que você veste, com o que você faz, com quem você convive. É sempre uma ação política. Política não é só aquilo que é feito em Brasília pelos políticos profissionais. Política é da vida como ela é, as nossas relações, as micro-relações do dia a dia se dão através de política. A política é basicamente o que decide a vida da sociedade, o que define, o que limita, o que permite ou proíbe. Então, assim, está tudo sendo feito em esferas políticas. Por mais que a gente estude a parte jurídica aqui, tudo que está aqui saiu da parte política. Então, por mais que as pessoas queiram se alienar disso, é uma coisa que está diretamente ligada na vida delas. Se a pessoa precisa de um médico, se ela precisa pegar um ônibus, se ela precisa sair de casa, tudo isso está delimitado pela esfera política. Política prática, cotidiana, né, para a gente exercer a cidadania. Política, né, vem da própria origem, da polis grega, politeia, é exercício da democracia. Sem a política, o indivíduo torna-se mero súdito, torna-se vassalo. Nós precisamos que o indivíduo seja um cidadão ativo, eficaz, comprometido com as transformações da sociedade. O contexto brasileiro, né, de política, sobretudo capitaneado pelo partido político que o Paulo Henrique Amorim, né, chama de PIG, você tem um partido político que é a imprensa. E a imprensa destrói esse desejo político do sujeito, do cidadão comum, criando inúmeras suspeitas. Nós, por exemplo, em relação à política, nós elegemos, o povo brasileiro elegeu um Congresso conservador. Que responsabilidade também temos em relação a isso? Nós temos muita responsabilidade, mas nós transferimos ela para os políticos todos. Então, os políticos todos são ruins e nós somos bons, algo assim. Né? A imprensa brasileira tem um papel terrível no sentido de destruir no imaginário do sujeito essa diferença que há mesmo no jogo político. A democracia não é criada assim de forma purista, como se imagina. Ela tem as suas, né? O homem tem os seus problemas, lá também tem os seus problemas. Precisamos resolver isso. Eu acho que a mídia ela faz uma coisa meio separar a política, eles e nós, sabe? Aqueles ali são políticos, nós somos cidadãos. Quando, na verdade, os políticos são cidadãos, sabe? Assim como qualquer cidadão que chegasse lá e ia começar a defender os próprios interesses, os políticos também. Só que eles têm uma visão pública, eles têm uma figura pública e um poder público. Então, eu acho que fazer essa separação pode ser um pouco prejudicial até. As pessoas deveriam perceber que ali dentro estão pessoas... O próprio conceito da democracia representativa, escolher representantes, escolher uma pessoa para falar por você, porque o país é grande demais, tem gente demais, então você escolhe uma pessoa para falar por você e para tomar decisões por você. E as pessoas não percebem que o poder do voto é exatamente esse, sabe? Elas não percebem que votar em alguém, colocar alguém lá, vai dar esse poder para as pessoas que elas estão dando para a pessoa decidir por elas. Então fica um negócio assim, desconjuntado. Tem gente que não sabe em quem que votou, não sabe o projeto, não conhece o candidato. Como é que você escolhe para te representar alguém que você não conhece? Em outros países, os jornais, as redes de televisão, elas se assumem de direita ou se assumem de esquerda.
Isso é importante porque você tem uma coordenação, você avisa para o leitor ou para o seu telespectador do que você está falando, a partir de onde você está falando. No Brasil, a mídia vende uma absurda neutralidade de que são neutras, assim, né? Não existe essa neutralidade e não existe a clareza do que de fato eles estão falando, que tipo de projeto está se defendendo. Eu, particularmente, defendo que cada emissora, que cada jornal avise para o seu leitor ou para o seu telespectador qual que é a sua posição partidária, sua posição ideológica, porque dessa forma o seu telespectador ou o seu leitor vai saber a partir de onde que você está falando. Isso é importantíssimo para a construção democrática. Não existe democracia, pelo menos a democracia ocidental, ela não existe sem os partidos. O partido é a célula da organização dos processos de disputas eleitorais e do processo democrático no país. É lógico que nós podemos discutir qual tipo de partido, qual o programa de partido, qual a ideologia do partido. Isso é um conjunto de questões que envolve a sociedade. E cada um tem o direito de optar pelo partido que melhor o representa, nas suas visões históricas, ideológicas, políticas, conceituais. Então nós temos que garantir que as pessoas tenham a liberdade de escolher os seus partidos e tenham a condição de desenvolver na sociedade, a partir das ideias propostas pelos partidos, aquilo que é a sua visão de sociedade, de economia, de desenvolvimento social, enfim, o conjunto de questões que envolve a luta política e os governos municipais, estadual e nacional. A meu ver, os partidos eles tinham que ter ideologia. Não só um grupo de gente patrocinado, às vezes grupos distintos patrocinados pela mesma pessoa, pela mesma empresa, mesma entidade, mas tinha que ter alguma ideologia. Eu quero votar em alguém que represente meus ideais. Se isso aqui está defendendo, se esse partido tem uma ideologia, defende esse tipo de coisa, os deputados desse partido vão votar de acordo com esse ideal, seria melhor para poder consolidar. Você saberia em que projeto você quer votar. E sem partidos políticos, as pessoas vão se manifestar de que maneira? A democracia que nós temos hoje é pautada em partidos políticos. Há necessidade de partidos mais ideológicos, há necessidade de partidos de massa. O que a gente verifica hoje é que os partidos precisam ser democratizados, precisam se abrir mais. Não pode ser partidos meramente eleitorais. Agora, aí que está a grande dificuldade, né? A tradição nossa não é conviver com diálogo democrático. A tradição nossa é ter partidos pro forma, partido de quadros, né? Mas de partido de pessoas que são recrutadas junto aos segmentos econômicos mais abastados. A nossa democracia depende e ela demanda partidos fortes. Então não é bom para um ambiente democrático que se destruam todos os partidos. É muito mais interessante e mais importante para a consolidação de uma democracia partidos fortes, partidos com os quais as pessoas possam se identificar e entender que tipo de projeto, porque o importante de hoje, desse todo esse movimento, é a quebra do que existia há 30 anos atrás, de todo mundo falar que todos os partidos eram iguais. Hoje a gente sabe que eles não são iguais, tem projetos muito distintos, né? A corrupção está espraiada, sim, mas os partidos são diferentes, têm projetos distintos. Isso é um aprendizado importantíssimo para a nossa população, para todos nós. Qual é o seu maior aprendizado dessa sua batalha? É uma boa questão que você pôs aí. Eu acho bacana o que ele falou, que eu falo pra você, eu tô saindo da fase robótica e tô me tornando um verdadeiro ser humano. Eu acho que a gente está vivenciando hoje, o que a gente está tendo hoje, não só eu, mas mais de 200 escolas, com todos os alunos que estão dentro, nós estamos nos tornando seres humanos, verdadeiros seres humanos. A gente está tendo, cara, verdadeiramente o sangue, sentindo na veia o que é lutar, o que é enfrentar de frente, sem precisar usar a força do braço, a gente usar o amor, a gente mostrar pro mundo, pro Brasil, pra população, qual é a nossa vontade. A nossa vontade é simplesmente mostrar um futuro melhor para esse país. Sem discutir política, nós não vamos construir uma juventude comprometida
com as transformações sociais. Vamos imaginar que essa nossa causa, ela é uma escada. E cada coisa que a gente passa e a gente consegue conquistar é um degrau que a gente está subindo até o nosso objetivo. Então, nós temos que ter em mente que o que o governador deu, ele não encerrou, ele não voltou atrás. Ele praticamente acalmou isso, justamente para vocês pensarem desse jeito. A gente quer saber o que vocês definiram. E a reunião não acabou ainda, a gente não tem nota. Não tem previsão? Não. Eu espero que, meia hora, acho que eles conseguem terminar, porque já estava, há meia hora atrás, já estava caminhando para o final. Então... Mas eles votaram? Se vão manter as escolas ocupadas? Teve isso? Pode adiantar alguma coisa? Não. Só depois. Eu não sei o que está sendo decidido lá, então depois eles me passam tudo. Foram 4 dias de ousadia! Foram 4 dias de ousadia! Resistência e luta! Resistência e luta! Pela primeira vez na história da UESP e do estado de São Paulo, o povo se viu representado nesse importante espaço. E essa ocupação aqui, ela reescreveu a história da luta dos estudantes do povo, do estado de São Paulo e do Brasil, né? Porque isso aqui reverberou no sentimento de indignação da sociedade para o modo que a gente, para a educação que a gente tem hoje. E isso aqui, cara, foi a coisa mais... Foi a experiência mais intensa, mais forte, a experiência mais verdadeira da luta política que eu tive na minha vida. A escola é o lugar onde as diferenças se encontram e o ambiente deve ser plural e aberto para o debate sobre os temas que são importantes para a sociedade. Afinal, ensinar é um ato político. O ambiente universitário, principalmente, ou da escola também, né? Nós temos muitos movimentos secundaristas, dá para ver o pessoal ocupando as escolas em São Paulo. Os estudantes, eles estão no meio em que eles estão aprendendo a conviver com a sociedade. Quando sai de casa e vai para a escola, é quando você para de ter só aquele seu núcleo familiar e começa a conviver com o outro, com o diferente. Começa a ter contato com coisas que você não tinha contato em casa. Então, quando você tem esse contato, essa socialização, você tem que entender como funciona a sociedade, você tem que participar da construção dela. E é na escola que a gente começa a ter esse tipo de aprendizado. Então, é extremamente importante que os estudantes sejam politizados. Com certeza a escola é um lugar de política, né? Não tem, eu acho que é o lugar onde você constrói pensamento crítico. É preciso discutir política sobre todos os ambientes, a política econômica, a política social, a política de saúde, a política de educação. Tudo isso é política. E a escola que está formando cidadãos e cidadãs precisa permanentemente discutir a política. Atualmente, tramitam em algumas cidades e estados brasileiros projetos de lei que proíbem ou limitam as discussões em sala de aula, principalmente quando o assunto está relacionado a gênero, sexualidade e política. Eu penso que quem faz projetos desse tipo nunca esteve numa sala de aula. Nunca esteve, principalmente nas periferias, para poder entender um pouco o que é o cotidiano da sociedade, daqueles que estão lá assistindo a aula da própria comunidade escolar, porque todos os dias nós temos embates, né, com a sociedade com relação à política, são diversos assuntos. Vem um projeto desse que tira das nossas mãos assim, o único poder que nós temos, que é de dar opinião, né, e de acordo com a ciência, de acordo com a própria Constituição brasileira, que nos dá o direito de emitir a nossa opinião em sala. Como viver sem fazer estas discussões que são tão importantes e estão tão esclarecedoras para os alunos, enquanto pessoas, porque os alunos só são alunos enquanto estão conosco em sala de aula, mas eles têm um mundo de vivências, né, que os esperam lá fora. Se eu não puder tratar disso com os meus alunos em classe, quando é que eles vão conversar sobre isso?
não é? Porque se há uma proibição disso nas escolas, a proibição se torna generalizada. Nós achamos que é algo completamente fora de propósito. Essa lei já foi aprovada em alguns estados, como Alagoas e algumas câmaras municipais, e tem o objetivo central de cercear o livre debate e a livre construção de ideias e de discussões e de saberes que são inerentes à educação e inerentes à escola, seja pública ou privada. Literatura, por exemplo, eu uso muito, sempre uso, assim, que dá super certo, por exemplo, Vidas Secas do Graciliano com os meninos do ensino médio. O resultado, assim, magnífico, os meninos ficam super encantados com a forma como a gente faz. Eu pego Vidas Secas, peço para eles lerem, leio com eles, e depois peço para eles ler Belo Horizonte a partir de Vidas Secas. Muitos deles depois, assim, se envolvem, eu fico super feliz com isso, por exemplo, com causas políticas boas, tipo essas causas de periferia, as pessoas querendo morar em suas casas, o que é legítimo. E eu vejo depois eles super felizes fazendo esse trabalho aí, que acho que é um trabalho de alta qualidade política. Quando a gente vai trabalhar com política, em filosofia, com ensino médio, a primeira coisa que o professor faz é desconstruir a ideia do aluno que ele tem de que política se restringe à política partidária. Se você solta o termo política dentro de sala de aula e pede para relacionar as primeiras palavras que vêm à cabeça, corrupção, bandido e coisas do gênero. Então, assim, é uma tarefa que a gente busca, primeiro, desconstruir essa ideia, depois mostrar para eles como é que a política ela se constitui de relação de pessoas com nível de poder diferente, e aí para mostrar para eles que a política está em casa, está no trabalho, está na escola, está no clube, está em diversos ambientes da nossa sociedade. Às vezes, como programação da minha aula, eu tenho interesse, por exemplo, bastante objetivo de trabalhar uma questão técnica da minha disciplina. Vem um aluno trazendo algo que é política, né? Que, sinceramente, muitas das vezes é muito mais interessante do que o tema da minha disciplina. Por que não parar a minha aula e conversar com os meus alunos sobre aquilo? Se nós caminharmos para o modo como os fazedores de políticas em torno de legislação estão querendo, nossa aula será absolutamente engessada e nós teremos apenas assuntos técnicos, protocolares. Nós seremos professores protocolares. Porque silenciar o professor é como se, na minha referência de vida, é como silenciar toda uma sociedade, porque o professor tem um papel fundamental nas nossas relações interpessoais. Fere a autonomia da atuação política do sindicato, dos movimentos estudantis, da organização de qualquer pensamento que vise a pluralidade. O debate sobre questões importantes, questões relacionadas a gênero, questões relacionadas às diversas religiosidades, questões relacionadas à própria prática política no interior da escola, né? A escola, como sabemos, a educação é algo político. Não tem como fugir dos debates em curso na sociedade. É muito simples para quem está dentro do poder querer limitar, querer abafar a voz das minorias que quer se fazer presente. A minoria quer ser escutada. Ou você discute e, através da discussão, você aprende a lidar com essas diferenças, ou senão vai se mantendo um estado de coisas sem mudança, que vai favorecer só alguns que insensivelmente vão se manter nesse lugar e não são capazes de olhar ao seu redor. Isso foi, de fato, uma surpresa pra gente. A gente se sentiu, assim, pra falar bem no sentimento ali da hora, a gente se sentiu totalmente censurado. A gente sentiu que estava sendo colocada uma mordaça na nossa boca, que a gente não poderia se reunir para discutir um tema
que, querendo ou não, está sendo discutido, está sendo debatido em todos os espaços possíveis do Brasil. Né? Isso não foi só um ataque ao Centro Acadêmico Afonso Pena. Isso não foi só um cerceamento do direito dos estudantes da faculdade aqui de debaterem esse assunto. O que aconteceu ali foi uma clara tentado mesmo ao movimento estudantil, à força de mobilização e de discussão do movimento estudantil na formação política, que é tão importante quanto a formação acadêmica dos estudantes. Todo lugar é lugar de discutir política. A juíza foi muito infeliz, né? Ela foi precipitada, provocada, ela quis aplicar uma sanção, né? E que ultrapassa até os limites da época da ditadura militar. O que ela fez é impor uma espécie de censura, né, a práticas democráticas. O juiz não pode interferir no jogo democrático. O juiz tem que preservar a legalidade. E dentro da legalidade está a prática de atividades políticas. Quando você tira a autonomia da escola, dela também poder ter iniciativa de fazer a leitura do ambiente em que ela está inserida, e a voz da escola somos nós professores, são os alunos, são os funcionários. Se você tira essa liberdade dessa autoavaliação, de entender em que ambiente está, você engessa todo e qualquer tipo de política. Toda que está tendo no país hoje com relação à aposentadoria, a gente tem várias dúvidas, né? Eu trabalhei durante 21 anos como professora no ensino básico, viu? E atualmente eu não estou atuando como professora, eu faço atendimento psicopedagógico. A dúvida agora é como que vai ser essa aposentadoria. Por não estar dentro de sala de aula, como é que vai ser isso? Se a pessoa é professor ou professora durante os 25 anos, dentro do que a lei prevê para o ensino infantil fundamental e médio, ela aposenta-se. Se ela teve que sair de sala de aula porque não teve mais condição de trabalho naquela condição, ou foi demitida e não tem mais emprego, e continuou contribuindo numa outra modalidade, só vai poder aposentar-se aos 30 anos. Do tempo que ela tiver contribuído de uma outra forma que não professora, ou ela tem que desprezar e perde, e soma só de professor anterior com o posterior, né, dentro de sala de aula, ou soma tudo para aposentar aos 30 anos. Hoje em dia eu estou com 36 anos, ainda faltam praticamente, são 15 anos de carteira assinada, CLT, né, praticamente 12 anos dentro de sala de aula já. Tá? E para os próximos 20 anos eu não sei qual vai ser esse futuro. As principais preocupações são com o que a gente tem ouvido aí no dia a dia, né, de uma possível nova reforma da Previdência Social, com a possibilidade de retirada de direitos. Isso traz aqueles que já estão próximos à aposentadoria a socorrer, buscar socorro junto ao sindicato para saber o que fazer nesse momento. Com relação aos seus direitos, a gente tem que analisar caso a caso, verificar se a pessoa já tem condição de aposentar ou não tem, se tem que esperar mais tempo, quanto tempo, se essa mexida com a mulher vai atingi-la, se vai atingi-la frontalmente. Então são situações de incerteza, de insegurança muito grande que está gerando para a categoria. Todos, né? Inclusive professores. Nós estamos, nesse momento, com a intenção de mobilizar os professores, aposentados e aposentandos, para fazer o enfrentamento a essas novas reformas que estão por vir. A partir de amostragens e de trabalhos feitos pela Associação dos Auditores Fiscais, nós podemos perceber que a Previdência Social no Brasil, ela é superavitária e, portanto, não há necessidade e não vamos permitir que haja mais reformas para retirar direitos dos trabalhadores.